Olá, meus amados irmãos e amigos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Neste momento nós queremos trazer uma reflexão a respeito do que nos diz a palavra do Senhor no Salmo de número 90, versículo 9. Salmo de número 90, versículo 9. Assim nos diz o texto da palavra do Senhor: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Oremos neste momento, pedindo ao nosso Deus que nos fale ao coração por meio da sua bendita palavra. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, nós queremos neste momento te pedir que tu nos fale ao coração por meio da tua palavra, esta palavra inerrante, esta palavra que é a nossa única fonte de fé e prática. Ilumina-nos com o teu Espírito Santo para que nós tenhamos a condição de compreendê-la. Pois nós assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e amigos, este Salmo de número 90 foi o primeiro salmo a ser escrito. Ele é um salmo escrito por Moisés. E nesse salmo, Moisés, ele fala a respeito da eternidade de Deus, ele fala sobre quem é o nosso Deus, e ele fala a respeito do homem, o que é o homem, e ele fala daquilo que necessita o homem. Algumas perguntas têm sido sempre levantadas em nossos dias, buscando trazer algumas discussões sobre o que é o homem e sobre o futuro do homem. Porém, as respostas que são apresentadas, elas nunca são respostas satisfatórias e nunca trazem ao homem uma verdadeira condição de ele perceber quem ele é e sobre o seu futuro. Somente a palavra de Deus pode nos dar uma verdadeira compreensão a respeito de nós mesmos e a respeito do nosso Deus. Precisamos conhecer mais a respeito de nós mesmos, mas conhecer a respeito de nós mesmos só é possível para nós se conhecermos o nosso Deus e se conhecermos a palavra do nosso Deus. João Calvino, em um dos livros das Institutas, nos diz que a lei de Deus, ela é como um espelho para nós, um espelho pelo qual nós nos olhamos, nós nos deparamos e nós conhecemos a nós mesmos. Porém, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que este espelho, que é a palavra de Deus, que é a lei do Senhor, não é um espelho semelhante ao espelho que temos em nossa casa, fixado na parede, além do nosso quarto, do nosso banheiro, onde nós nos olhamos e nos vemos bem apresentados, arrumados, e nos sentimos muito bem distintos ao nos deparar com o nosso espelho. Este espelho, que é a lei de Deus, é um espelho no qual nós nos olhamos e vemos o quanto nós estamos enfeiados por conta do nosso pecado. Nós vemos a nossa pequenez, nós vemos a nossa insignificância, nos deparamos com o nosso Deus, vemos que o nosso Deus é um Deus grandioso, é um Deus supremo, é um Deus que é eterno, é um Deus que é cheio de glória, e vemos o quanto nós somos tão pequenos. É por isso que Moisés, neste salmo, no versículo 9, ele fala de como somos nós. Ele fala que nós passamos e acabam os nossos anos como um breve pensamento. Veja que Moisés, ele começa este salmo, um salmo que é um salmo de confiança, onde ele confia e ele recorre à graça e à misericórdia de Deus. Ele entende o que é o homem e por isso ele vai em busca desta graça e desta misericórdia de Deus. Ele começa dizendo: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração.
Ele começa dizendo que Deus é o nosso refúgio de geração em geração. E prossegue dizendo que Deus é o Deus Criador, é o Deus que antes que os montes nascessem, que se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Deus é o Senhor deste mundo. Deus é o Senhor dos senhores. E é isto que este salmo está assim nos dizendo. E a partir do versículo 3, o texto começa a dizer o que é o homem diante deste Deus. E portanto, no versículo 3 ele diz: Tu reduzes o homem ao pó e dizes: Tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. É o que ele afirma no versículo 4. 1000 anos para o Senhor são como o dia de ontem, ou como a vigília da noite que se foi. E no versículo 6 ele diz, no versículo 5, Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Aqui nós vemos nesse versículo 5 que nós, como seres humanos, nos olhamos e nos avaliamos, nos colocamos como pessoas, como alguém que está bem apresentado, que é bem avaliado, né? Às vezes nos comparamos com uma rosa, como esta flor que exala um maravilhoso perfume, que apresenta a sua grande beleza, que é tão admirada. Mas esta flor que é tão cheirosa, que é tão bela, que é tão maravilhosa, que é tão apreciada, ela murcha, ela seca. Ela, embora esteja vicejando em um tempo, esteja florescendo em um tempo, há um tempo em que ela murcha, que ela seca. Ela não é eterna. Assim somos nós. E o versículo 7 afirma: Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80, neste caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, nós voamos. Nós somos breves. Nós somos uma vaidade, como disse o salmista Davi, no Salmo de número 39, versículo 5, o homem, na verdade, por mais firme que ele esteja, ele é pura vaidade. Ele passa rápido, ele perece. E nós estamos, meus amados irmãos e amigos, passando debaixo da ira do Senhor. Isso, debaixo da ira do Senhor. Em 1741, Jonathan Edwards trouxe um maravilhoso sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. De um Deus irado? Talvez você possa perguntar: Deus se ira? Sim, é óbvio que Deus se ira. Deus se ira contra o pecado. Deus não condescende com o pecado. Nós somos pecadores e estamos neste momento perecendo, passando desassossegos por conta dos nossos pecados, sim. Os nossos dias se passam. E veja que quando Jonathan Edwards ele fala pecadores nas mãos de um Deus irado, ele está falando do povo de Deus. Este Deus é um Deus que é santo, é um Deus que é maravilhoso, é um Deus que é amor, é um Deus que é benigno, é um Deus que é gracioso, é um Deus que se arrepende do mal, não no sentido de que Deus entenda que ele fez algo que é errado, mas esse arrepender-se do mal, como nos traz algumas
passagens bíblicas, isso não significa que Deus se arrependeu porque aquilo que ele estava fazendo anteriormente era errado, mas isto fala que Deus, ele busca fazer o bem, trazer a sua graça, a sua misericórdia para aqueles que entendem, que perceberam que estão pecando diante do Senhor. Este Deus que é amor, este Deus que é maravilhoso, que é gracioso, ele é um Deus que também se ira por conta do pecado. Martinho Lutero, em suas mensagens, sempre trazia este ensinamento sobre o amor de Deus e também sobre a ira de Deus. Em certo momento, Erasmo de Roterdã, ele interpela Lutero dizendo: Lutero, deixa Deus ser amor. E Lutero, de maneira muito sábia e muito maravilhosa, lhe responde dizendo: Erasmo, deixa Deus ser Deus. Este Deus que nós cremos, este Deus que é o Senhor, que é o Criador de todas as coisas, este Deus que é Senhor sobre este mundo, sobre todos nós, é um Deus que é amor, mas é um Deus que ele se ira por conta dos nossos pecados. E eu creio que este momento que estamos passando por dificuldades seja um momento em que nós estamos padecendo por conta dos nossos pecados. Creio que este é o momento de nós nos voltarmos para Deus, de lembrarmos de Deus. Ontem, um amigo descrente, ele não é cristão, ele não é protestante, não é evangélico, e ele, conversando comigo, ele dizia que ele entendendo isso, que isso que estamos passando neste momento é um juízo de Deus, aquilo que eu vim afirmando para vocês nas mensagens anteriores. E de fato, sim, é um juízo de Deus. Ele estava dizendo que o homem vive como se fosse um soberano e um Senhor sobre todos e sobre ele e sobre todo mundo. E esta é a realidade. Este é o retrato da humanidade. Nós vivemos em dias tão difíceis. Nós vivemos em dias tão terríveis. Albert Mohler, ele diz que nós estamos vivendo em meio-dia em uma era de escuridão. Isto ele fala no seu livro O Desaparecimento de Deus. Estamos vivendo em dias tão terríveis. Nós vemos a maneira como este mundo tem levantado, tem criado e tem imposto a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, a sua visão de família, a sua visão sobre casamento, a sua visão sobre igreja, a sua visão sobre as religiões, a sua visão sobre os costumes, a sua visão sobre a política. Basta nós olharmos para isso e vemos o quanto nós temos vivido dias tão difíceis e tão terríveis. Deus tem desaparecido, sim, desaparecido da mente das pessoas, desaparecido da prática das pessoas, desaparecido da fala, do pensamento, das ações, de todas as faculdades humanas que estão comprometidas por conta do pecado. E aqui Moisés, ele nos fala isso neste versículo 9: agora os nossos dias se passam na tua ira. É a palavra de Deus que está dizendo isso. E acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Veja,